Capítulo 5. Quem toma conta do quê? Amy e Dan acabam de voltar da lua de mel em Maui. Os dois voltam ao trabalho e estão entusiasmados com sua primeira noite juntos em sua nova casa. Amy chega meia hora antes de Dan e, depois de verificar a secretária eletrônica e a correspondência, decide dar início aos preparativos para o jantar, o primeiro depois de casados. Mal começa a cortar as cebolas quando Dan entra pela porta, vai direto para a cozinha e a abraça, dando-lhe um beijo apaixonado. E antes dela recuperar o fôlego, ele já está jogando videogame. Quando o jantar fica pronto, Amy o chama e ele entra todo alegre, com um grande sorriso, dizendo: "Puxa, que cheiro gostoso!" Segue-se um período normal de conversa, a maior parte do tempo relatando os vários comentários dos amigos no escritório, até que o jantar termina. Dan então pede licença e corre para assistir o jogo de basquete na televisão, enquanto Amy tira a mesa e lava os pratos. Mais tarde, eles estão juntos de novo e passam uma noite repleta de ternura. Na noite seguinte, o processo é praticamente o mesmo. A terceira noite não é muito diferente. A essa altura, Amy está olhando feio para Dan, que conversa despreocupado com o irmão ao telefone sobre as chances de seu time naquele ano. Quando ele desliga, ela está preparada e dispara suas reclamações. Dan fica espantado. O que ele fez de errado? "Mas você gosta de cozinhar", diz. "Sempre disse isso?" "Cozinhava para mim durante o tempo de namoro." O que Dan não lembra é que sua mãe, uma dona de casa em tempo integral, sempre assumiu a cozinha e tudo mais dentro de casa, enquanto o pai se refugiava em seu escritório. O que Amy não diz é que, em sua juventude, o pai dela, um ilustrador que trabalhava em casa, dividia muitas tarefas domésticas com a mãe, uma gerente de vendas. Nem ela, nem Dan poderiam verbalizar completamente essas expectativas. Era simplesmente o que tinham observado enquanto cresciam. Por isso, cada um levava consigo a suposição que aquela era a maneira certa, entre aspas, de fazer as coisas. Amy e Dan estão demonstrando o que acontece na maioria dos lares em algum momento durante os 3 primeiros meses do casamento. Quando o casal se dá conta de que nunca teve a mesma opinião sobre essa pergunta tão importante: como dividir as tarefas? Até mesmo no mundo de hoje, em algum momento alguém precisa fazer a limpeza para alguém. Alguém tem de certificar-se de que o aluguel seja pago. Em nome da ordem, a vida flui melhor se cada cônjuge se responsabilizar por certas tarefas, em vez de viver renegociando. Esta semana eu faço as compras no supermercado se você pagar as contas. A tendência das gerações anteriores era a de dividir responsabilidades de maneira muito conservadora, mas à medida que as mulheres passaram a fazer parte da força de trabalho, em número cada vez maior, e conforme as perspectivas sociais mudaram, a imagem do pai lendo o jornal enquanto a mãe passa o aspirador sob os seus pés desapareceu junto com a TV em preto e branco. Classificação de algumas suposições. Subtítulo: Ainda hoje, a maioria de nós leva certas suposições à mesa do casamento. Homens consertam aparelhos, matam baratas, fazem churrasco e lidam com qualquer coisa ligado a carros ou lixo. Mulheres, trabalhem ou não, mantêm a casa bonita, arrumam a cozinha e verificam se há sabonete no banheiro, além de tomar a decisão final sobre a decoração. As mulheres também se ocupam dos horários da família, tratam dos compromissos sociais e sabem onde os filhos devem estar e quando. Como então classificar essas suposições?
Muitos conflitos poderiam ser eliminados se fosse reservado algum tempo antes do casamento para discutir e concordar sobre as responsabilidades. Em geral, o problema não é a incapacidade de concordar a respeito delas, mas a omissão em discutir o assunto. Até casais experientes poderiam ser beneficiados se fizessem uma análise periódica, avaliando se o seu modo de dividir as tarefas está funcionando, ou se uma determinada tarefa deve realmente ser feita. Vamos voltar antes à nossa ideia de unidade no casamento e à intenção de Deus. Equipe Adão e Eva. Subtítulo: No princípio, Deus deu a Adão e Eva um objetivo. Deus os abençoou e lhes disse: Sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Marido e mulher tinham um trabalho a fazer. Eles foram chamados por Deus para se reproduzir e subjugar, ou seja, dominar a terra com todas as suas criaturas. Ambos deveriam participar da realização do objetivo, mas obviamente não podiam ambos desempenhar o mesmo papel. A mulher deveria ser aquela que conceberia os filhos. Mas, neste processo, o homem desempenharia um papel vital. O padrão de Deus é unidade. É sempre o plano de Deus que marido e mulher trabalhem como uma equipe. O nascimento físico exige tal trabalho conjunto e é um modelo para todos os aspectos da vida. Assim como a reprodução exige a cooperação de marido e mulher, cada um desempenhando um papel diferente, mas necessário, e ambos trabalhando juntos como unidade. Em todas as outras áreas, o padrão deve ser o mesmo: responsabilidades diversas, unidade de propósito. Os jogadores de uma equipe esportiva não exercem as mesmas funções, mas têm o mesmo objetivo. Marido e mulher, da mesma forma, não desempenham papéis idênticos, mas trabalham rumo a um objetivo comum, como uma equipe comissionada por Deus. Uma alusão à diversidade de papéis que Adão e Eva deveriam exercer pode ser vista em Gênesis capítulo 3, onde Deus pronuncia julgamento sobre eles pelo seu pecado. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz a filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Gênesis capítulo 3, versículos 16 ao 19. O juízo de Deus sobre Eva estava relacionado ao sofrimento ao dar à luz. O parto era certamente um papel singular destinado a ela. Esse juízo não afetou o papel do homem no processo reprodutivo. Quando Deus impôs um castigo específico sobre Adão, ele escolheu a terra, pois Adão era lavrador. Espinhos e ervas daninhas iriam tornar o processo de cultivo mais difícil. Esses dois castigos serviriam de lembrança constante dos resultados do pecado, e cada um foi feito sob medida. Isto é, o julgamento sobre Eva se referia a um papel que cabia unicamente a ela, e Adão enfrentava o seu diariamente nos campos, ao desempenhar sua principal responsabilidade de prover alimento para a família. Se Eva deveria executar seu papel para alcançar o objetivo de Deus, ser fértil e multiplicar-se, então é claro
que não poderia cultivar os campos. Como o papel de Adão na reprodução era diferente, ele tinha liberdade para concentrar suas energias no segundo aspecto do objetivo de Deus, o de dominar a terra e as outras criaturas vivas. Deste modo, a ênfase era sobre a mulher como mãe e o marido como provedor. Esses papéis não devem ser considerados compartimentos herméticos. Quem quer que conheça algo sobre a economia agrária, sabe que a esposa do lavrador desempenha um papel vital no sucesso da fazenda. Com certeza, Adão também tinha responsabilidades na criação dos filhos. A ênfase bíblica na educação de filhos é sempre sobre pais e não mães. O que temos neste capítulo é uma introdução à ideia de responsabilidades variadas no casamento, com ênfase no trabalho de equipe para atingir os objetivos divinos. Trabalho, família e escolhas. Subtítulo: A seguir vem a famosa mulher de Provérbios 31, a qual conhecemos. Uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar, é muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal todos os dias da sua vida. Escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara a comida para todos de casa e dá tarefa às suas servas. Ela avalia um campo e o compra, com o que ganha planta uma vinha. Entrega-se com vontade ao seu trabalho, seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca. Acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos eles vestem agasalhos. Faz cobertas para a sua cama, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é respeitado na porta da cidade onde toma assento entre as autoridades da sua terra. Ela faz vestes de linhos e as vende, e fornece cintos aos comerciantes. Veste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro, fala com sabedoria e ensina com amor. Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia. Provérbios, capítulo 31, dos versículos 10 ao 28. Ninguém pode ler este capítulo e concluir que o papel da mulher se limita a dar à luz. Ainda assim, uma forte impressão fica gravada. Para essa mulher, o centro de gravidade era o lar. Ela se envolvia em várias e diferentes atividades: costurar, cozinhar, comprar campos, plantar vinhas, fazer e vender linho fino e cintos, cuidar dos pobres e necessitados e falar com sabedoria e bondade. Todavia, tudo isso era dirigido para o bem-estar de sua família, de seu marido. Versículos 11 e 12. Seus filhos, versículo 15, 21 e 27. E ela mesma, versículo 22. Os resultados desta vida: seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia. Versículo 28. Creio que este é o retrato que Paulo tinha em mente ao escrever que as mulheres mais velhas deveriam ensinar as mais novas a estarem ocupadas em casa. Tito, capítulo 2, verso 5. Isto não significa que a mulher cristã deve ser confinada a qualquer conjunto específico de deveres domésticos, mas que sua família deve ser central em todas as suas atividades. Quando tiver de tomar uma decisão relativa a uma nova responsabilidade, as perguntas devem ser sempre: como isso afetará a minha família, meu marido, meus filhos, a mim mesma, nosso relacionamento? É importante destacar, no entanto, que a maneira dessas convicções serem colocadas em prática variará de uma família para outra.
Muitas mulheres que trabalham fazem sacrifícios extraordinários neste sentido, desde a profissional que opta pelo trabalho freelance em casa, com ajuda considerável para a renda familiar, até a mãe que chega à noite, depois de um dia longo e passa as horas ajudando os filhos com a lição de casa, deixando de lado seu próprio descanso. Outras vezes significa voltar a trabalhar para que a família possa pagar a faculdade para os filhos. Note também que o Novo Testamento faz várias referências às mulheres que trabalham. Priscila, a fabricante de tenda, que encontramos em Atos e novamente em Romanos. 1 Coríntios e 2 Timóteo, Lídia, a vendedora de tecido de púrpura. Atos capítulo 16, versículo 14. E não se esqueça das mulheres que, segundo Lucas 8, viajavam e contribuíam financeiramente para o ministério de Jesus e dos 12. O que dizer da responsabilidade dos maridos? Lemos em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente os de sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. No contexto, esta passagem trata da responsabilidade do homem de cuidar das viúvas em sua família, mas com certeza, se ele deve cuidar das viúvas, tem a mesma responsabilidade com sua família imediata. Deus, o provedor. Subtítulo: Jesus se refere constantemente a Deus como Pai. Esta é a sua descrição de Deus como provedor. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Mateus capítulo 7, versículos 9 ao 11. Se você quisesse descrever o papel de Deus como um pai em uma palavra, qual palavra escolheria? Eu escolheria provedor. Ele tem providenciado tudo o que é necessário para a vida e a piedade. 2 Pedro capítulo 1, versículo 3. Ele não apenas concedeu vida, como também a sustenta e satisfaz todas as nossas necessidades. Isso não significa que a esposa não tome iniciativa e assuma responsabilidades no provimento da família. Provérbios 31 rechaça essa ideia. Marido e esposa formam uma equipe e trabalham juntos, mas o padrão bíblico é que o marido assuma a responsabilidade básica de satisfazer as necessidades materiais da família. Esposas que trabalham, pais que se envolvem. Subtítulo: há com certeza famílias nas quais, por várias razões, a mulher precisa assumir o papel de principal provedora. De uns anos para cá, com as mudanças na economia e a falta de segurança no mercado de trabalho, as mulheres cada vez mais assumiram essa tarefa, devido à luta dos maridos contra o desemprego ou o subemprego. Deus dará força e graça a essas esposas. Uma mulher assim deve, porém, ajudar o marido a compreender seu papel no relacionamento e continuar a respeitá-lo e incentivá-lo. Lembre-se, marido e mulher constituem uma equipe e todos em uma equipe devem ter responsabilidades. Da mesma forma, nos últimos anos, nos tornamos ainda mais conscientes da importância de pais envolvidos, comprometidos, e do custo para a família e a sociedade quando isto não acontece. Há pouco tempo, ouvi um homem na faixa dos 50 anos de idade expressar este pensamento. Durante minha juventude, meu pai viajava muitas vezes a negócio. Ele não fazia nada em casa e pouco se envolvia na vida de meu irmão e na minha, exceto para nos levar a lugares como o circo de vez em quando. Decidi que quando crescesse seria diferente com a minha família,
Muitos homens da mesma idade e mais jovens compartilham este mesmo compromisso. O papel da mãe no parto e na amamentação é básico, mas a criança também precisa do envolvimento caloroso e emocional do pai. A criança precisa de ambos. O pai deve estar tão interessado no bem-estar do filho quanto a mãe. O companheirismo e a educação de crianças não podem ser delegados exclusivamente à mãe. Marido e esposa são membros de uma equipe e devem funcionar como tal. Na sociedade urbana de hoje, mais de 50% das mulheres têm empregos de tempo integral fora de casa. Antes da chegada dos filhos, é relativamente fácil negociar o que o marido e esposa concordam em ser uma distribuição justa das responsabilidades. Cada um faz uso de seus interesses e conhecimento, combinando quem fará o quê. Ocasionalmente, eles decidem ajudar um ao outro em suas tarefas e o amor flui livremente entre os dois. Contudo, quando nascem os filhos, a dinâmica muda completamente. Em primeiro lugar, eles exigem cuidado intensivo. A não ser nas horas em que estão dormindo, precisam de supervisão constante. Cada estágio da infância traz áreas adicionais de responsabilidades para os pais. Como ajustar todas estas responsabilidades naquele esquema tão bem elaborado que havíamos estabelecidos antes da chegada deles? A realidade é que não conseguimos. Os filhos exigem um novo contrato de responsabilidade. É hora de voltar à mesa e negociar um arranjo justo e equitativo que permitirá a ambos funcionar como uma equipe, utilizando suas forças para realizar as tarefas que os dois desejam, ser bons pais, assim como manter um casamento saudável. Em busca do equilíbrio. Subtítulo: Há pouco tempo passei algum tempo com John e Ellen, que estão no fim da casa dos 30 e têm 3 filhos. Ele é médico e ela enfermeira. Embora só trabalhe meio período desde o nascimento do primeiro filho, perguntei-lhes: como vocês dois negociaram a responsabilidade de cuidar das crianças e da casa? Às vezes, achamos que não fizemos um bom trabalho, respondeu ele, sorrindo. Estamos nos saindo muito melhor agora do que quando tínhamos só um filho, disse Ellen, concordando. Eu planejava voltar a trabalhar em tempo integral quando o bebê fizesse 3 meses, mas, para ser sincera, simplesmente não conseguia sair e deixar meu filhinho todas as manhãs. Talvez fosse por causa de meus instintos maternais. Foi nessa época que eu e o John concordamos que eu só trabalhasse meio expediente. Mesmo assim, havia muitos detalhes a resolver. Quando as crianças entraram na pré-escola, contratamos alguém para cuidar delas durante a nossa ausência. Agora que todos estão na escola, estabeleço meus horários de modo a poder estar em casa quando chegam na parte da tarde. John tem sido ótimo, ajudando-me com todas as coisas que precisam ser feitas na casa. Eu nunca sonhei que lavaria roupa e limparia um banheiro, afirmou John. Mas tenho de admitir que isso me dá um grande sentimento de realização pessoal e sei que Ellen gosta, de fato, de minha ajuda. Ele até cozinha algumas vezes, mas só coisas básicas, disse Ellen. Sou muito bom com hambúrgueres e salsichas, ele continuou. Cheguei a tentar fazer macarrão um dia desses e saiu ótimo. Nosso maior desafio é achar tempo um para o outro. Queremos nos envolver na vida de nossos filhos e acredito que estejamos fazendo um bom trabalho. Às vezes, porém, percebo que não temos tempo só para nós dois.
trabalhamos nessa questão e em algumas ocasiões somos obrigados a fazer escolhas difíceis. No último fim de semana, por exemplo, deixei de participar de uma conferência médica para poder passar o fim de semana com ela. Meus pais ficaram com as crianças. Foi ótimo ter 3 dias só para nós dois. Trabalhando como equipe. Subtítulo: ficou evidente para mim que o plano de John e Ellen era trabalhar como equipe. Embora isso fosse um desafio constante, eles estavam fazendo o máximo para se envolver na vida dos filhos e manter um casamento sólido. Como equipe, marido e mulher devem trabalhar juntos sobre a orientação de Deus para determinar o papel que cada um vai desempenhar, a fim de que possam realizar os propósitos divinos para a sua união. Os papéis específicos podem mudar de uma família para outra, ou mesmo dentro da mesma família de vez em quando, mas devem ser agradáveis a cada parceiro. Aceitar papéis diferentes não destrói a identidade, apenas a enfatiza. Como marido e mulher, o casal caminha lado a lado na direção do objetivo comum. Em minha opinião, os dons e as habilidades dos parceiros devem ser levados em consideração ao determinar as responsabilidades. Um pode ser mais qualificado do que o outro, a partir do momento que fazem parte do mesmo time. Por que não usar o jogador mais qualificado para trabalhar na área em que ele é especialista? Em minha própria vida, imagino o caos que seria se eu tivesse de fazer compras no supermercado. Esse é o departamento de minha mulher e ela é altamente qualificada. Em outros casais, no entanto, o marido pode ser particularmente habilidoso nessa tarefa. Nada do que foi dito até agora significa que, uma vez assumida uma responsabilidade por um dos cônjuges, o outro nunca deva ajudar na execução. Digamos que o marido aceite a responsabilidade de passar o aspirador de pó no chão toda quinta-feira. Isto não quer dizer que a mulher jamais deva ajudá-lo. O amor quer ajudar e faz isso com frequência. A aceitação dessa responsabilidade significa, porém, que se a mulher não ajudá-lo nesse trabalho, ele não vai ficar ressentido. O marido não está esperando o auxílio dela, porque a tarefa é dele. Se ela colaborar, ele aceita isso como um ato de amor, o que de fato é. Para encerrar, subtítulo: as Escrituras não nos dizem como resolver discussões sobre quem fazer o quê, mas nos incentivam a concordar sobre uma resposta. Amós perguntou certa vez: 2 pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo? Amós capítulo 3, versículo 3. E a resposta é: não muito longe e não muito bem. O acordo em relação às responsabilidades é uma questão relativamente simples, mas, se for ignorada, os problemas podem explodir como a lava de um vulcão. Agora é com você. Primeiro, em seu casamento, quem tem a responsabilidade básica da provisão financeira? A esposa? Ou o marido? Ou ela é compartilhada? Você está satisfeito com o arranjo atual? Caso negativo, escreva uma breve descrição das mudanças que gostaria de fazer. Segundo, sem discutir com seu cônjuge, faça uma lista dos itens que considera serem sua responsabilidade em casa. Faça uma lista separada dos itens que considera ser responsabilidade dele ou dela. Inclua tudo e seja tão específico quanto possível. Terceiro, peça a seu parceiro que leia este capítulo e complete as tarefas 1 e 2. Quarto, em uma hora combinada, mostrem suas listas um ao outro. Você pode descobrir que
que concordam absolutamente com os seus papéis, ou B, que discordam sobre itens específicos, abre parênteses, há uma certa confusão sobre quem é responsável pelo quê, fecha parênteses, ou C, que concordam sobre poucas coisas, o que significa que esta é uma área onde existe um conflito real. Quinto, o que quer que descubram, use esse tempo para discutir e avaliar seus papéis. O que você está fazendo que, a seu ver, seu cônjuge seria mais qualificado para executar? Ele estaria disposto a aceitar esta responsabilidade? Permita que ele experimente a tarefa durante um mês. E o sexto e último, não ache que as responsabilidades são intocáveis. Se surgir conflitos sobre os papéis, está na hora de discutir e avaliar. Fim deste capítulo. Receive